E aí, pessoal? Aqui é o Igor novamente. Estamos de volta para o nosso módulo de funções, em que nesta aula nós vamos estar falando sobre as funções quadráticas, também conhecido como funções de segundo grau. Esse é um assunto super comum de cair em várias e várias provas, porque ele tem uma série de aplicações práticas. Ele tem algumas coisinhas que parecem contraintuitivas. Por exemplo, se você reduz o preço do seu produto, você aumenta ou diminui seu lucro? Depende. O número de vendas que você está fazendo depende do preço dele. De modo geral, quando a gente diminui o preço, aumenta as vendas. Então, como que a gente faz para saber se a diminuição que a gente está fazendo, ela vai prejudicar ou vai melhorar a situação da empresa? São questões desse tipo que a gente consegue responder a partir das funções quadráticas, ou seja, em aplicação prática, pessoal. Tranquilos? Então vamos nessa. Igor, o que é uma função quadrática? Uma função quadrática, pessoal, é aquela que varia com o quadrado de uma variável. Como assim? Vamos lá. Se a gente tem, por exemplo, aqui um quadrado. E vamos supor que ele tem um lado x. Como que a gente faz para calcular a área de um quadrado? A área vai ser o quê? A base, que é x, vezes a altura, que é x também. Ou seja, essa área é calculada como sendo x ao quadrado. Então quer dizer que essa área daqui ela vai estar variando com o quê? Com o quadrado do lado. Então isso aqui é uma função quadrática? É. Vamos dar uma olhada em como é que ficariam alguns dados. Se o lado fosse 1, 2, 3. Nós teremos então como retorno 1 ao quadrado dá 1, 2 ao quadrado dá 4, 3 ao quadrado dá 9. Então, uma das coisas que a gente pode notar aqui para comparar com a função do primeiro grau é que a função do primeiro grau aumentava sempre a mesma coisa de uma etapa para outra. Por exemplo, de 1 para 2 a gente aumentou 1, de 2 para 3 a gente aumentou 1. Mas, quando a gente saiu de 1 para o 2, o nosso y aumentou de 1 para 4, aumentou 3. Quando saiu de 2 para 3, ele aumentou 5. Então, diferente da função do primeiro grau, ele não muda sempre a mesma coisa. Por quê? Porque ele está variando de acordo com o quadrado. Mas, Igor, vai ser sempre uma coisa bonitinha assim dessa, que vai ser igual ao número ao quadrado? Não. O que acontece é o seguinte. Imagine que a gente está querendo saber a área disso, mas a gente tem também um anexozinho aqui, que tem área 1. Então, qual que seria a área total? Seria a área do quadradão mais a área do quadradinho. Ou seja, seria x ao quadrado mais 1. Então, quanto que daria a nossa nova resposta? Bom, 1 ao quadrado dá 1, mais 1, 2. 2 ao quadrado dá 4, mais 1, 5. 3 ao quadrado dá 9, mais 1, 10. Ou seja, não é sempre o quadrado. Por que não é sempre o quadrado? Porque tem outras coisas que podem influenciar. No caso aqui, a gente tinha uma constante. Então, sabendo disso, como que a gente pode definir uma equação de segundo grau? Desculpe, uma função. A gente vai dizer o quê? Que o nosso y vai ser igual a quem? Ao a vezes x ao quadrado mais b vezes x mais c. Em que, se vocês repararem direitinho, este pedaço daqui é uma função do primeiro grau. Então, o que é que acontece? Numa função do segundo grau, o maior expoente que nós temos é esse daqui, x ao quadrado. Tudo bem? Então, vamos dar uma dissecada no que é que pode acontecer com cada uma dessas coisas. Qual que é a importância deles? Se vocês repararem, as letrinhas aqui são muito parecidas com as letrinhas do segundo grau. Mas o que a gente chamava lá no primeiro grau, que era ax mais b, aqui virou bx mais c. Então vamos dar uma olhada no que é que cada coeficiente desse vai estar fazendo. O a vai estar falando sobre o x ao quadrado. O b vai estar falando sobre o x. E o c vai ser uma constante. Vamos ver o que cada um deles vai estar fazendo. Mas antes, vamos pensar um pouquinho nas possibilidades que existem para eles. Todo número pode ser essencialmente positivo, negativo ou zero, que não é nenhum nem outro. Então, se ele é positivo, a gente pode ter o a maior do que zero. Se ele é nulo, o a é igual a zero. Se ele é negativo, o a é menor do que zero. Beleza. Tranquilo. Se o a for positivo, o que é que acontece? Isso aqui vai ficar sempre positivo. Por que sempre positivo, Igor? Porque o número ao quadrado é positivo.
Se o A for negativo, isso aqui vai ser sempre negativo, porque um número negativo vezes um positivo dá 1, negativo. E se o A for zero? Bom, qualquer número vezes zero dá zero. Então, se o A for zero, essencialmente a gente não tem isso daqui. Se a gente não tem isso daqui é uma função de segundo grau, pessoal? Não, né? Porque ele só tem o quê? Bx mais c. Não tem nada que esteja elevado ao quadrado. Moral da história, A não pode ser zero. Tranquilos? Beleza. E o que é que acontece com o A quando a gente tem isso daqui? Basicamente, a gente tem algumas propriedades que o A vai estar regendo. Vamos colocar um gráfico para poder visualizar o que é que acontece. O A, pessoal, ele vai estar falando sobre a concavidade. E deixa eu fazer uma pergunta. O que é que cresce mais rápido? Um número ao quadrado ou só o número? Pelo que a gente vê aqui em cima, aqui está crescendo 1, 2, 3, está crescendo de 1 em 1. Aqui cresceu 3, depois aqui já cresceu 5. Então, aparentemente, um número ao quadrado cresce mais rápido do que um número normal. Então, o que é que você acha que vai ser mais importante para o valor? O número ao quadrado ou só o número? O número ao quadrado, né? Então, por causa disso, é este pedacinho daqui que define se a função vai ser crescente ou decrescente. Então, se o A é positivo, a função fica feliz, a concavidade é para cima. Se o A é negativo, então o que é que acontece? A tendência da função é ficar cada vez menor. A concavidade é para baixo, ele fica triste. Poderia estar trocado, Igor? Você poderia ter isso daqui acontecendo? Pode. Perceba que não mudou para onde está a cavidade. Aqui a gente continua tendo A negativo e aqui a gente continua tendo A positivo. Tudo bem? Então A fala a respeito da concavidade. Beleza. E o que é que o B vai estar falando para a gente? Vamos fazer aquela mesma análise que a gente fez há pouco, dos valores que B pode assumir. B pode ser maior do que zero, B pode ser igual a zero, B pode ser menor do que zero. Vamos ver o que é que faz sentido. Se B é positivo, bacana, isso aqui existe e é positivo. Se B é negativo, idem. Se B for igual a zero, isso aqui não existe. Gente, isso que sobrou é uma função de segundo grau? É, que ainda tem aqui x ao quadrado. Então, beleza, B pode ser zero. E o que é que isso vai interferir lá no gráfico da gente? A gente vai ter então aqui B, gente, ele vai estar associado ao como a nossa parábola, que é o nome desta curvinha daqui, vai estar cruzando o eixo y. Então, percebam, quando a gente está passando aqui assim, você percebe que essa função ela está, deixa eu dar um zoom, crescendo quando passou aqui. Então, nesse caso, a gente sabe o quê? Que o B era positivo. Ela poderia estar passando também assim. O que é que acontece? Quando ela passou aqui, a função estava diminuindo. Ó. Então, o B fica menor do que zero. Mas poderia acontecer também de ela passar na posição em que este pedacinho daqui é exatamente o centro. Então, quando ele está exatamente no centro, ele não está nem aumentando nem diminuindo. Então, o B é igual a zero. Tudo bem? Então, vamos agora para o nosso C. C, pessoal, lá na função do primeiro grau, ele controlava a altura que a coisa ficava quando o x não importava, ou seja, na origem das coisas, quando x era igual a zero. Vamos dar uma olhada. Então, nós temos aqui uma função. Temos aqui outra função. E temos aqui outra função. O que é que está acontecendo? Quando o nosso x era igual a zero, nosso y aqui era positivo. Ou seja, nessa função, c é maior do que zero. Quando o nosso x era zero, ou seja, quando interceptou aqui o eixo y, o que é que a gente viu? Que a função estava negativa. Então aqui c é menor do que zero.
E esse meu desenho não está exatamente preciso, mas deixa eu dar uma ajeitadinha nele. E nesse pedacinho daqui, quando o x era igual a zero, ou seja, no eixo y, o nosso c era zero. Ou seja, aqui nós temos c igual a zero. Percebam que eu nem fiz análise, mas se o nosso c for igual a zero, basicamente a gente tira esse pedacinho daqui. Isso continua sendo uma função de segundo grau? Continua, porque ainda tem um x ao quadrado. Então c também pode ser igual a zero. Tudo bem? Então, tem mais uma coisinha para a gente dar uma analisada, que é o seguinte. Como eu estava falando para vocês, a gente tem essencialmente na função uma equação do segundo grau. E vocês lembram como é que a gente faz para resolver equações de segundo grau? A gente tem basicamente o quê? Que ax ao quadrado mais bx mais c é igual a zero. Quando a gente iguala a zero, se isso aqui fosse igual a y, para a gente resolver, o que é que a gente faz? A gente passa o y para lá, para ficar com ax ao quadrado mais bx mais c menos y é igual a zero. Mas o que é que eu estou querendo mostrar para vocês? Essencialmente, vamos trabalhar com esse lado para ficar mais fácil de entender. A gente tem uma equação de segundo grau normal. E como que a gente resolve a equação de segundo grau? A gente resolve com Bhaskara, que vai dizer o quê? Que x é igual a menos b mais ou menos a raiz de delta sobre 2a. E se você não lembra muito bem, delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Tudo bem? Então, o que é que vai estar acontecendo? Delta também é um número. Então, delta ele pode ser o quê? Maior do que zero. Delta pode ser igual a zero, ou ele pode ser menor do que zero. Beleza. E o que é que a gente viu? Daqui, se a gente colocar um delta igual a zero, a gente vai ter que o x vai ser menos b mais ou menos zero sobre 2a. Mais ou menos zero não muda nada, né? Então daqui a gente conclui que uma raiz vai ser igual a outra. Por outro lado, se ele for um número positivo, ele pode ter uma raiz estranha como for, mas ele tem alguma raiz. Então, se a gente tem um número e a gente soma ou subtrai alguma coisa dele, a gente fica com dois números diferentes. Então, uma raiz é diferente da outra. Ou seja, aqui nós temos duas raízes e aqui nós temos uma raiz. E o que é que a gente está chamando de raiz, pessoal? É justamente quando a nossa função é igual a zero. Beleza. E quando delta é negativo? A gente tem como tirar a raiz de número negativo? Nos reais, não. Então, para a maior parte do segundo grau, não tem. Então, o que é que acontece? A gente tem zero raízes aqui. E vamos dar uma olhadinha. Tá, bacana, mas para que eu quero saber disso? Vamos dar uma olhada no seguinte. A gente tem aqui um gráficozinho. E eu vou desenhar algumas funções para a gente. Se a gente tem essa função daqui, quantas vezes ela foi igual a zero? A gente olha onde que o y dela foi zero, ou seja, aqui no eixo x. Ela foi zero aqui e aqui. Ah, então ela tinha duas raízes. E elas são iguais ou diferentes, pessoal? Elas são diferentes. Então aqui a gente sabe o quê? Que o nosso delta era positivo. Se a gente tem essa outra função aqui, pessoal, ela foi zero alguma vez? Não, que ela não chegou a tocar lá. Então a gente sabe que esse delta aqui é negativo. E se a gente tem esta função aqui? Ela foi zero quantas vezes? Só uma, bem aqui. Então nessa, a gente vai dizer que o delta era igual a zero. Então quando a gente olha para isso, a gente consegue ver o número de soluções que a gente vai ter. E quando a gente está pensando numa situação dessa que a gente quer resolver, colocar no gráfico pode nos dar uma série de respostas. Tranquilos? Vamos pensar então agora, só para treinar um pouquinho do que a gente tinha visto do A, do B e do C, para cada uma delas. Nessa primeira função daqui, o que é que está acontecendo? Ela está feliz ou triste? Ela está para baixo, está triste. Então o A é menor do que zero, ele é negativo. Quando ela está passando pelo eixo Y,
ela está descendo ou está subindo? Olhando aqui, ela está descendo. Então, nosso B vai ser o quê? Negativo também. E quando ela passou por lá, ela era positiva ou negativa? Ela está do lado positivo. Então, nosso C era maior do que zero. Tranquilo. Essa outra função aqui, ela está feliz ou triste? Essa segunda. Ela está feliz. Então, nosso A era positivo, maior do que zero. Quando ela cruza com o eixo, a gente teria que prolongar isso daqui, ia passar mais um bocadinho. Mas o que é que está acontecendo? Quando cruza, ela está descendo, né? No que ela está descendo, então, o nosso B vai ser negativo. Mas quando ela cruzou o eixo, ela estava positiva ou negativa? Bom, ela devia estar bem positiva, né? Então, nosso C é positivo também. E nesta situação daqui, o que é que está acontecendo? A gente tem que... Ela está para cima ou para baixo? Ela está feliz, então o A dela é positivo. Quando ela cruza aqui o nosso eixo, o que é que está acontecendo? A gente teria que crescer muito, né? Muito mesmo. Mas a gente sabe, então, que ela estaria descendo. Então, nosso B seria negativo. E estaria lá para cima. Então, nosso C também é positivo. Tranquilos? E uma coisinha. Essa parábola, então, que é uma curva, vocês repararam que ela sempre começa indo para um lado e depois vai para o outro? Então, o que é que a gente pode falar daqui? A gente pode falar que tem um ponto de inflexão, que é este pedacinho aqui, que é quando ela está em um sentido, estava subindo e começa a descer, ou está descendo e começa a subir. Esse pedacinho, pessoal, é o que a gente chama de vértice. Tudo bem? E o vértice, ele define o ponto máximo ou mínimo de uma função. Então vamos pensar, essa função daqui, a gente sabe que ela continua crescendo para cá, ficando cada vez mais negativa, e para cá também mais negativa. Então qual que é o ponto que ela tem mais alto? É esse daqui. Então ela tem um máximo. E essas outras funções? Essa daqui ela continua crescendo para cá, subindo, e para cá subindo também. Então o ponto mais baixo dela é esse daqui. Então ela tem um mínimo. Então o que é que acontece? Quando A é negativo, ela tem um máximo. Quando A é negativo, ela tem um mínimo. Tudo bem? E esse mínimo, igual a todo e qualquer ponto, ele tem um x e ele tem um y, que é o que a gente costuma chamar de x do vértice e de y do vértice. E tem dois modos de a gente calcular isso daqui, pessoal. O x do vértice, a gente pode encontrar ele como sendo a média entre as duas raízes que a gente encontrou. Então a gente pode dizer que o x do vértice é igual a x1 mais x2 sobre 2. Se a gente desenvolver um pouquinho mais, o que a gente vai verificar é que isso daqui vai dar menos b sobre 2a. Tem a formulazinha, então que você pode lembrar. Se você gravar, joia, use que vai ser rapidinho. Se você não gravar, basta resolver e tirar a média. Tranquilo? Dê uma olhada que justamente, o que essa média quer dizer? Ele está exatamente no meio entre este ponto e este ponto. Tranquilos? E por que a gente não usa... Por que a gente não simplesmente fica com esse daqui? É porque nem sempre a gente vai ter o nosso x1 e x2. Porque se o delta for negativo, como a gente viu aqui, a gente não tem como tirar essa média. Tranquilos? Mas a gente ainda tem como calcular o x do vértice. Beleza. E como que a gente faz para calcular o y do vértice? Tem dois modos. Um deles é, você simplesmente substitui o x do vértice na sua função. Então, por exemplo, se você tem aquela funçãozinha que a gente tinha visto lá, 2x ao quadrado... Vamos colocar uma função qualquer aqui. 2x ao quadrado mais 2x mais 2 mais 4. Então, tudo bem. O que é que a gente vai fazer? A gente vai encontrar o x do vértice. O x do vértice seria quem? Menos b. Então, quem que é o nosso A, quem que é o B, quem que é o C? Aqui a gente tem o A, que é igual a 2. A gente tem o B, que é igual a 2. E a gente tem o C, que é igual a 4. Então, o nosso x do vértice seria quem? Menos b. Então, menos 2 sobre 2a. Então, 2 vezes 2. Ou seja, a gente simplifica aqui. Menos 1 sobre 2. Seria o x do vértice da gente. E para encontrar o y do vértice, você simplesmente pode colocar isso daqui lá.
Então a gente teria 2 vezes 1 meio, menos 1 meio, desculpa, ao quadrado, mais 2 vezes menos 1 meio, mais 4. Então, 2 vezes 1 quarto, números negativos ao quadrado ficam positivos, mais, na verdade aqui a gente pode já deixar menos, que vai ficar mais com menos dá menos. Menos 2 sobre 2, mais 4. Então o que vai acontecer aqui? 2 vezes 1 quarto dá 1 meio. 2 sobre 2 dá 1, mais 4. Ou seja, nosso x do vértice seria o quê? 4 menos 1 dá 3, mais meio, 3,5. Então essa é uma das possibilidades. Você calcula o x do vértice e você substitui. Caso você queira lembrar de uma formulinha, para deixar a coisa um pouco mais rápida, você pode calcular de outro modo. Que seria o quê? O y do vértice é menos o delta sobre 4a. Tranquilos? Então, se você lembrar, joinha vai dar exatamente isso. Então, recapitulando rapidinho, pessoal, temos o vértice, que é justamente o ponto de inflexão, que pode ser o máximo ou o mínimo da função. O x do vértice, menos b sobre 2a, ou a média das raízes. O y do vértice, menos delta sobre 4a, ou substitui x do vértice na função. O a é responsável pela concavidade. O que é que acontece? Se o a for positivo, a função é feliz. Se o a for negativo, a função é triste. O b vai falar de como que a função vai estar passando pelo eixo y. Se ela passa crescendo, o b é positivo. Se ela passa diminuindo, o b é negativo. Se ela passa retinha, então o b é igual a zero, porque ela não está nem crescendo nem diminuindo. E o c vai falar de qual altura é cortado o eixo y. Ou seja, se o eixo y é cortado quando y é positivo, o c é positivo. Se o eixo y é cortado no zero, o c é zero. Se o eixo y é cortado no ponto negativo, então c é menor do que zero. Tranquilos, pessoal? E o a não pode ser zero. Por quê? Porque senão isso aqui deixa de ser uma função de segundo grau. Tranquilos, pessoal? Então, na nossa próxima aula, eu vou estar resolvendo alguns probleminhas. Espero que vocês entendam. Daqui a pouquinho vamos estar prontos para a nossa próxima lista, lá no Estudo em Dia. Abraço, pessoal, e até a próxima!